eu sugiro que ao começar a utilizar esse aplicativo, você utilize os moldes que são menores. Comece com os moldes menores, justamente para que você entenda as ferramentas e facilite o processo de transferência do molde para o papel, para o tecido. Agora vamos transferir juntos o molde da calcinha, que está gratuito dentro do aplicativo para você usar. Para começar a nossa primeira peça, a gente vai fazer em um papel para começar a entender como funciona. É importante que esse papel não se movimente durante o processo. Então você pode colar com fitas adesivas os cantinhos ou mesmo utilizar pesos de papel, que eu utilizo também como peso de molde, para que ele fique paradinho no lugar certo. A gente pode utilizar o celular segurando na mão, mas se você tiver um suporte articulado, esse suporte ele fica preso na mesa aqui, como se fosse uma grua, e ele é encontrado facilmente no Mercado Livre. Também já vi algumas alunas que fizeram o suporte delas com cano de PVC, facinho para segurar seu celular, facilita muito a vida se você tiver as duas mãos livres. Então aqui no cantinho tem os modelos, você pode escolher qual modelo você quer. Nós vamos começar pela calcinha, então vou clicar aqui na calcinha, vou escolher, vou fazer o tamanho P frente, você veja que cada modelo, cada tamanho é separado, né? Eu já cliquei num aqui, vou voltar. Vou no tamanho P frente. Você não está vendo nada aqui abaixo do celular, não tem nenhuma imagem. Para ele ver a imagem é importante que o marcador esteja aqui, tá vendo? Com o marcador, a imagem do molde aparece no celular. Se eu mexo o marcador, essa imagem mexe também. Agora a gente, estando com tudo posicionado, vamos começar a pensar em algumas coisas. Primeira coisa, tá vendo que o meu molde está branco, no papel branco? Não funciona muito bem para eu conseguir ver. Então eu vou aqui em trocar o molde e vou escolher uma cor que seja mais fácil de visualizar. No caso aqui o azul no branco funciona bem. Se o meu tecido fosse preto, o branco funcionaria bem, né? Então você tem que pensar a respeito disso. O meu marcador, conforme eu viro, o meu molde se mexe também. Então eu tenho que pensar bem nisso na hora que eu for fazer o trabalho. Outra coisa, aqui eu tenho flechinhas, tá vendo? Umas bolinhas. Essas bolinhas, elas me ajudam a mexer o molde, caso eu precise. Outra opção que eu tenho aqui também, se eu vier aqui na engrenagem, clica aqui na engrenagem, tenho câmera cheia e tela cheia. Você vai ver como modifica a visualização do molde. Em câmera cheia, olha como ele fica distante, tá vendo? Eu tenho mais visão no celular. Isso pode facilitar o meu trabalho. Mas, se o molde for grande, por exemplo, facilita porque eu vejo mais partes do molde de uma única vez. Mas às vezes para marcar é mais fácil se eu estiver olhando meu celular em tela cheia ao invés de câmera cheia. Tá vendo que aqui já diminui o campo de visão, mas como é um molde pequeno, ele funciona bem. Eu vou decidir que essa parte aqui do meu papel vai ser a dobra do tecido. Então, com o meu marcador, eu vou virar o marcador aqui para que ele fique bem na dobra do tecido. Vou colocar ele azul também para facilitar a nossa visualização. Agora eu posso puxar o meu marcador de forma que o meu molde fique exatamente onde eu preciso. Tá vendo? E observe agora que o molde ele está balançando. Você consegue ver que ele está instável? Para melhorar isso aqui, depois que eu já tiver a cor certa, tiver a forma certa que eu vou deixar, eu venho aqui de novo na engrenagem e vou em sensibilidade. Se eu diminuir a velocidade e diminuir a sensibilidade do meu molde, ele para de tremer, ele fica paradinho. Então vou arrumar ele bem certinho aqui. Ó, o marcador pode movimentar o molde. Quando eu diminuo a velocidade e a sensibilidade, ele também fica mais lento. E ele tá bem certinho na dobra do tecido, você consegue observar. Outra coisa importante, se eu colocar a mão na frente do marcador, o molde some. Então eu tenho que deixar o meu celular sempre ver o marcador. Ó, tá voltando lentamente porque eu diminuí a sensibilidade e diminuí a velocidade. O que é importante eu fazer agora? Vocês estão vendo que tem o quadradinho de 4 centímetros aqui. Esse quadradinho,
ele precisa estar realmente de 4 centímetros. Então, com a caneta, eu não consigo ver meu molde aqui no celular, aqui no papel. Eu consigo sempre olhando para o celular. Então, com a caneta aqui por baixo, eu venho e eu vou desenhar, ó, coloquei a mão em frente ao marcador, o molde some. Tirei a mão, o molde vai aparecer novamente. Tá chegando o molde aí. Então, sempre tome um cuidado para não colocar a mão em frente ao marcador. Chegou meu molde, eu venho aqui e desenho esses 4 centímetros para que eu possa medir. E aí, com a fita métrica, eu venho aqui e meço. No caso aqui, eu tô medindo por cima do celular mesmo, tá vendo? Mas eu poderia, por baixo do celular, no caso, tá exatamente com 4 centímetros. Mas eu poderia desenhar ela inteira no papel para poder observar. Mas, sabendo que ela está com 4 centímetros, eu já tenho certeza que o meu molde vai funcionar. Vou arrumar bem aqui na dobra do tecido, no caso no papel, né? E com a ajuda da minha caneta agora, eu vou desenhar. Cuidado para não balançar, para ele não sair do lugar. Tá vendo? Se ele ainda estiver saindo, eu posso vir aqui, diminuir mais um pouco a sensibilidade. Agora que tá tudo certo, ele vai ficar bem certinho. Arrumo como a sensibilidade tá pequena, ele é mais lento para se mover. E agora é só eu riscar. Eu gosto de fazer o risco nos cantinhos dessa forma, aqui na margem de costura também. Vou seguindo, sempre olhando para o celular. Risquinho, risquinho. Aqui no canto eu faço o cantinho, faço aqui a margem de costura também, aqui no canto o cantinho. Eu só tenho que tomar um cuidado para que a minha mão nunca fique em cima do marcador. Se eu mexo a mesa, o molde mexe de lugar. É importante você ter sempre uma estrutura bem rígida para que ele funcione bem. Outra coisa que é bacana você pensar é em fazer a marcação aqui, ó, do sentido do fio do molde. Tá vendo? E agora, com os principais riscos, eu posso tirar o meu celular e aí, com a ajuda da régua, eu venho terminando de fazer aqui. Porque fazer esse risco bem retinho, olhando para o celular, é difícil. Mas agora, com a ajuda da régua, essas partes curvas aqui, ó, vamos ajustar aqui, vou fazendo, seguindo por cima dos pontinhos, parte curva, para que minha calcinha fique bem certinha, até chegar aqui. Aí você vai fazendo, pode até fazer a mão livre ou com uma régua, a gente chama de curva francesa, né, que tem bastante curvas, e aí vou desenhando a minha calcinha. É importante sempre, qualquer modelagem que a gente fizer, ter a marcação do sentido do fio. Isso vai nos indicar tudo que é importante na modelagem, né? Então, no caso dessa aqui, que ela foi feita bem, a dobra do tecido aqui, o sentido do fio ele vai ser paralelo aqui também. Então, marco o sentido do fio da minha peça. Aqui, nesse risquinho aqui, tenho a margem de costura, também marco. No caso da calcinha, a gente só tem margem de costura na parte de cima e na parte de baixo. Nas laterais a gente não tem. E aí eu posso dizer, essa aqui é uma tamanho P. Aqui, nesse ladinho aqui, ó, é a dobra do tecido. E a parte da minha calcinha frente já está aqui nas minhas mãos, prontinha, toda transferida pelo celular e com o marcador, sem a necessidade de impressão. Agora eu repito o mesmo para a parte das costas e a mesma coisa para a parte do forrinho.